E aí, com relação aos concursos de educação física, existem boas oportunidades aí nesse universo? Porque assim, eu tenho um aluno que vem, às vezes, que é formado em educação física. É muito comum, porque às vezes a carreira de educação física, para alguns, ela tem uma alavancagem, para muita gente não, né? Às vezes a pessoa fica numa academia, E eu queria que você explicasse a diferença do bacharelado, porque quando foi para o Vinícius fazer, o que é isso? Por que tem essa diferença? Só para contextualizar, a Lorena, o filho dela tá fazendo educação física e aí ela já quer uma consultoria aqui, eu vou aproveitar, grátis, né? Mas me conta aí, tem boas oportunidades? Vamos lá, olha só. Então, a educação física ela realmente é dividida em licenciatura e bacharelado. Isso, E aí, licenciatura, né, todas elas, é para trabalhar como professor de escola. Legal. E aí é um mercado de trabalho que hoje no Brasil a gente tem 2 milhões de professores e a cada 5 professores, 4 estão no setor público, estão trabalhando em escolas públicas. É o mais normal. A área maior. Então, esse é o potencial de concurso que a gente tem para todas as licenciaturas. E na educação física não é diferente. Então, a licenciatura em educação física é para dar aula em escola. Então, essa é a permissão, né, de formação pra acadêmica. Poder cuidar de adolescente, criança e tal. Exatamente, que daí é o que a gente chama de educação básica. Vai da educação infantil, né, de 4 anos até 17, que é o ensino médio. Então, hoje, né, se a gente for pensar, o maior mercado é principalmente em escolas públicas para professores. Total. E aí a gente tem a área do bacharelado na educação física, que o mais conhecido é realmente o setor privado. Então, academia, personal trainer. Sim, é o que a gente vê. É o que hoje, né, é muito visível aí. Só que também tem concurso para bacharelado, que é o pessoal que vai trabalhar, por exemplo, em unidade de saúde. Então, a gente tem, dentro do Sistema Único de Saúde, né, os espaços de saúde, onde tem um profissional de educação física. Para reabilitação? Não só para reabilitação, mas para realmente estilo de vida, né? Então, a gente vai ter... Tem aquela parte de ginástica laboral, não tem? Lá em Minas, eu lembro que a minha sogra falava, antes da pandemia, eles iam nas praças, ela mora em frente a uma praça, e eles faziam a ginástica com eles lá, na praça. A gente se acostumou a chamar, né, de ginástica laboral, porque é uma ginástica para preparação e reabilitação, muitas vezes, do trabalho. Mas todas as atividades, né, que a gente faz buscando saúde ou mesmo reabilitação, tem esse caráter de saúde, né? E aí é o bacharel em educação física que vai atuar. Que era da prefeitura, então era uma pessoa concursada que estava indo lá fazer esse trabalho com eles. Legal. Que geralmente tem um vínculo com uma unidade de saúde da região. Então, eles planejam as atividades para as pessoas que estão naquela área. Né? E se a pessoa, uma dúvida, se a pessoa optar por licenciatura ou bacharelado, ela tem como fazer algum outro curso para poder lá atuar na outra área? Tem. Ela fez licenciatura. Não, mas eu queria bacharelado ou vice-versa, né? Principalmente bacharelado para licenciatura, já que tem mais concurso. Exatamente. Tem sim, e é uma complementação, geralmente de 1 ano, para você ter a formação também da outra área e aí você pode atuar em qualquer das áreas. Quem se formou em educação física até mais ou menos 2004, 2005, já tinha autorizado, né? De lá para cá. De lá para cá que a gente teve essa divisão, então precisa essa formação que muita gente faz, né? Porque como você falou, às vezes você tem o sonho, né, de trabalhar como personal trainer ou trabalhar em academia, mas dentro da licenciatura em especial, você acaba tendo um pouco mais de, de estabilidade, né, ou trabalhar com um concurso. E ainda uma outra possibilidade que a gente tem é de trabalhar como treinador esportivo. Então, muitas prefeituras, principalmente, contratam por concurso esses profissionais que vão ter as escolinhas das modalidades esportivas. E às vezes para criança e às vezes para adulto também. Legal. E aí é bacharel. Aí é bacharel também. Legal. Então, basicamente, fora da escola, na educação física, quem atua é bacharel. Dentro da escola é licenciado. E aí, por exemplo, esses concursos, eles tem aquela sazonalidade, tipo, de começo de ano e final de... Porque, tipo assim, o ano letivo, né, começa em janeiro, ali, fevereiro. E aí, só tem concurso nessa época ou tem depois para... Não, tem o ano todo. O que a gente mais tem em final de ano tende a ser processo seletivo, que é aquela contratação temporária,
E aí o processo é mais rápido, porque daí eles sabem que tem a necessidade do ano seguinte. Mas mesmo o processo seletivo é comum ter também durante o ano, que dá para perceber é um acúmulo, assim. Tem um pouco mais, mas concurso os concursos linear, saem... tem um ano inteiro. Às vezes a prefeitura abre, mesmo que não seja exatamente para aquele momento, mas ela já abre contrato e depois já qualifica, né? Já seleciona e depois ela contrata quando tiver necessidade no ano letivo lá. E são muitas vagas? Como funciona? Assim, pensando na educação física, é sempre um direcionamento, porque tem que ser o professor de educação física que de fato vai dar aula em educação física. Em outras áreas da educação, você tem muita gente da pedagogia que pode dar aula, especialmente com os alunos mais novos, né? Então, claro, a gente tem as demandas que variam, né, de estado para estado em relação à aposentadoria, em relação à quantidade de horas de aula que se tem, organizado pelos que a gente chama dos componentes curriculares, né? Então, língua portuguesa, matemática, educação física e tudo mais. E o que a gente mais tem de concurso é de prefeitura, porque tem uma demanda maior em ensino fundamental, né? Que é ali, né, o meio termo, não com os alunos tão mais velhos, nem com os alunos tão mais novos. E aí, pensando em possibilidades, né, do que você tinha perguntado no início, a gente tem os concursos, então, municipais, estaduais, para licenciatura principalmente, e federais, que aí é para trabalhar em institutos federais, que são entidades, né, educacionais que têm condições de trabalho que tendem a ser melhores, salários que tendem a ser melhores. E aí, é claro, aqui eu estou generalizando, porque vai ter prefeitura que paga muito bem, prefeitura que paga não tão bem, estado que paga muito bem. Então, em cada região do país, as pessoas vão buscando, né? Algumas vezes vale mais a pena trabalhar na prefeitura do que no estado. Do que no estado, eu já vi isso. Tem uma amiga que já me falou sobre isso. E, de modo geral, o federal é uma boa condição, né? Então, costuma ser o mais disputado, muita gente com mestrado, até com doutorado concorrendo. E aí tem prova de títulos também. Ela pesa. Tende a ter um peso um pouco maior. Mas todas têm, mesmo na prefeitura tem prova de títulos. Tem também. A diferença é o peso que é dado realmente dentro do processo seletivo, que isso é bem variável conforme prefeitura, conforme estado e conforme Instituto Federal. Então, já uma pergunta meio prática. Normalmente, você pega alguém que vai prestar esse concurso, você orienta ela a fazer uma pós, ou ela fazer um mestrado, alguma coisa? Ou a significância disso não é tão grande e vale mais a pena ela focar mais na prova e fazer uma nota boa que ela recupera? Qual que é a sua recomendação? De modo geral, isso não faz tanta diferença. A titulação não faz tanta diferença. Então, é mais ou menos, no meu universo, é assim também. O que eu gosto de conversar é assim, qual que é o seu projeto, né? Porque, de repente, para um primeiro momento, uma prefeitura, uma secretaria estadual é legal, né? E você não necessariamente precisa ter titulação. Claro que ajuda. De repente, são alguns pontos extras. Mas indo bem, né? Especialmente, a gente tem muito também prova objetiva e discursiva. Então, essa discursiva tem tirado muita gente. Exatamente. Entendi. E aí, a titulação tem importância, mas é menor. Então, assim, não adianta você ter título e não ir bem nas outras fases. Mas, se você está almejando um instituto federal, principalmente, ou em alguns lugares que tem uma valorização, não só para entrar no concurso, mas também de salário depois, entendi. Aí já vale um plano mais de médio prazo, de, deixa eu buscar uma especialização, um mestrado, porque isso também vai ajudar no salário pro resto da vida, né? Porque aí tem um acréscimo, né? Exatamente. Um acréscimo de remuneração por conta do título. Interessante. E aí você estava me falando, mas quando você fala, eu te perguntei de boas oportunidades em relação a salário. O que paga, em média, um salário desse de professor de educação física? Eu não tenho noção. Assim, vai de 2,5, 3, dependendo da prefeitura, até, por exemplo, agora a gente vai ter o concurso no Amapá que está pagando 5 mil. Assim, é mais ou menos o que eu imaginava, de 3 a 5 mil ali, salários de professor. Isso em prefeitura, né? Aí nesses institutos federais vai ganhar um pouco mais. Aí tem alguns acréscimos que dependem um pouco. Então, tendo titulação e tempo. Sim. Mas, mesmo o Instituto Federal, se você não tem nenhuma titulação, fica por volta de 3,5, 4. E a carga horária de trabalho qual que é? Tende a ser 40 horas nesses exemplos. É comum a gente ter concursos para 20 horas.
A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, é a única que eu acredito que faz 16 horas. Então, é uma carga horária mais quebrada. E aí é proporcional. Então, também é comum de a pessoa ter 20 horas na prefeitura e 20 horas no estado. Por isso que eu perguntei da carga horária. Porque muitas vezes os concursos, quando abrem 20 horas, não abrem 40. Então, quando tem 40, é uma concorrência ainda maior, porque tem esse aspecto, né? Enfim, de quando você está trabalhando só no estado ou só na prefeitura, você consegue se organizar melhor. Você tem a opção de ter 2 salários ou 1 salário. A pessoa acaba que esse concurso de 20 horas é mais vantajoso. Ainda que pague um pouco menos, né? Porque às vezes você pode pegar 2. Assim, se for pensar, pegando 2, ficaria essa média de porque salário. Porque é proporcional, né? Isso. Que não vai dobrar. Tá, entendi. E aí a galera, por exemplo, que vai prestar esse concurso, o que normalmente é o conteúdo que cai? Tem aquela parte básica e deve ter a parte específica ali, né? Exatamente. Como que é o perfil da prova? A maioria delas tem língua portuguesa, e aí ou informática ou matemática, com um peso menor. Aí a gente vai ter uma parte de educação. Então, como em especial, né, para os concursos da área da educação, a gente tem para vários cargos diferentes, tem essa parte comum que a banca usa as mesmas questões para vários cargos. Então, pode ser ou legislação, ou conhecimentos pedagógicos, ou conhecimentos da educação. Então, alguma coisa mais geral de organização da escola, currículo. E a parte específica que tende a ter mais peso. Né? Então, pelo menos metade da prova costuma ser só conhecimentos específicos, que no nosso caso é a educação física. Então, e aí é o quê? Tem relação com movimento, anatomia? Não sei, estou perguntando de leigo aqui. Não, tá joia. Algumas vezes cai anatomia, mas essa parte tão biológica não cai tanto nos concursos para licenciatura. Algumas vezes sim, mas é mais assim, como se ensina modalidades esportivas, ginásticas, é mais voltado lutas. para a parte pedagógica, né? Justamente. E aí regras, até regras assim de às vezes jogos, cai também.